Olá, continuando nossos vídeos a respeito de rinoplastia, hoje nós vamos falar sobre os exames pré-operatórios para a realização deste tipo de cirurgia. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, se inscreva na nossa página. Se você gostar, dê um like e compartilhe os nossos vídeos para a gente continuar fazendo esse trabalho. Bom, os exames mais comuns são para se avaliar a saúde do paciente, em especial na parte cardíaca e na parte de coagulação do sangue, porque o paciente vai se submeter a uma cirurgia, obviamente vai ter algum tipo de sangramento, então é importante que se saiba se ele tem uma hemoglobina, um hematócrito, que são padrões da quantidade de glóbulos vermelhos do sangue, para saber se essa quantidade é suficiente e o paciente, por exemplo, não está num estado anêmico, pré-operatório, né, o que poderia comprometer até a qualidade da cirurgia. Uma outra questão é com relação às plaquetas, se o paciente tem a quantidade de plaquetas normais, que são elementos do sangue que participam da coagulação, assim como a própria capacidade do sangue de coagulação, né? Então, o hemograma e o coagulograma são exames muito importantes e devem estar normais, devem estar sem alterações, para que o paciente não tenha nenhum tipo de problema durante a cirurgia ou no pós-operatório. Um outro exame que habitualmente se faz é um eletrocardiograma, para se avaliar se existe algum comprometimento mais até grosseiro, digamos assim, da função cardíaca, né? Você pode, obviamente, ampliar muito essa investigação através de outros exames, mas habitualmente, se o paciente é um paciente assintomático, um eletrocardiograma é suficiente para saber se ele tem algum tipo de problema com relação à parte cardíaca. E habitualmente se pede o paciente para fazer ou uma nasofibroscopia ou uma tomografia dos seios paranasais para se avaliar a estrutura interna do nariz. Se você vai operar com um otorrinolaringologista, na verdade o otorrinolaringologista tem a capacidade de fazer uma avaliação do nariz apenas com uma rinoscopia. Só uma rinoscopia, um exame direto do nariz, é suficiente para o cirurgião perceber se o paciente tem, por exemplo, um desvio do septo nasal, ou se o paciente tem uma polipose nasal, ou uma rinite, ou alguma coisa assim. Só com a rinoscopia já é suficiente para se fazer uma avaliação, pelo menos superficial, do paciente. Obviamente, se o paciente fizer uma nasofibroscopia, que quando se introduz um nasofibroscópio, uma de fibra dentro do nariz, você vai ter uma visão melhor e se você fizer uma tomografia, uma avaliação ainda melhor da estrutura interna do nariz. Mas não é uma coisa assim obrigatória. Desejável, mas não obrigatória. O que acontece muitas vezes é que para que o cirurgião possa utilizar do convênio médico, por exemplo, ele precisa demonstrar que o paciente tem algum problema. O convênio exige que o paciente realize um exame de imagem para confirmar que realmente o paciente tem um problema e vai utilizar o convênio em função desse problema. Então, muitas vezes, mesmo que não seja extremamente necessário, o cirurgião acaba solicitando que se faça uma tomografia para que isso possa demonstrar ao convênio a real necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. A meu ver, uma outra coisa que é imprescindível no pré-operatório é a documentação fotográfica. Isso é uma segurança, inclusive, para o cirurgião, né? Ele fazer uma documentação correta do paciente, demonstrando como está o nariz previamente à cirurgia, né? E inclusive utilizando essa documentação para fazer um planejamento, explicando para o paciente quais são os pontos de abordagem, o que ele pretende fazer no nariz efetivamente para mudar a estética do paciente. Então, resumindo, os exames pré-operatórios habituais são o exame de sangue, o hemograma e coagulograma, um eletrocardiograma, geralmente um exame de imagem, ou a nasofibroscopia, ou a tomografia dos seios paranasais, e, embora não seja um exame, mas a documentação fotográfica é fundamental, tanto para o paciente como para o cirurgião. É isso aí.